Patrícia, mais uma vez a inflação vai pesar no bolso de todos nós e o resultado veio bem maior do que os analistas de mercado previam, né? Muito maior. Aliás, todas as estimativas de inflação têm sido sucessivamente superadas, né? Existia essa percepção de que agora, com a retomada da economia, você ia ter ali menos gargalos logísticos, etc. Só que o que aconteceu foi o seguinte: você tem uma incerteza fiscal que pressiona o dólar pressiona vários preços, inclusive dos alimentos, né, por transporte, etc., dos combustíveis, isso vai se retroalimentando. É muito preocupante, em mais de 19, acho que em 19 anos foi a maior inflação em outubro, no mês de outubro, e isso vem superando negativamente as expectativas dos economistas. Agora, Vila, a gente viu ali, a gasolina é a grande vilã, mas está havendo um espalhamento dessa alta. Não tem como evitar essa relação de alta entre os itens? Por que a inflação dos combustíveis afeta os outros setores também, como nós vimos na nossa matéria? Uma das razões é por causa do transporte, né? Você transfere esse custo para os transportes e isso transfere para o preço das mercadorias. Então, é uma situação complicada. Então, você tem na gasolina, tem no diesel, tem no etanol, tem no gás. É bom lembrar a questão do gás, o efeito, o número de famílias que abandonaram o botijão de gás por não ter mais condições de poder comprar o botijão e cozinham com carvão vegetal e com lenha. Isso está ocorrendo. Como abandonaram de comprar carne. Ninguém vai mais no açougue comprar carne de primeira ou de segunda. Agora compra osso de primeira e osso de segunda. Essa é uma situação que nós não vimos há muito tempo. E por quê? Porque é uma dolarização da economia interna. O que adianta o Brasil ser uma potência no agronegócio se não consegue fornecer a preços baixos o básico para colocar no prato de comida da maior parte da população brasileira? Ao dolarizar o preço do nosso alimento, você também empurra essa questão da inflação. Aí sobe os juros e o cenário para o ano que vem é muito preocupante. O Itaú, economista-chefe, falou em menos 0,5 ano que vem, ou seja, recessão. Se isso ocorrer, nós já tivemos 2015 e 2016, foi um desastre. 2020, recessão. Agora teremos recessão em 22, numa sequência tão curta de tempo, 4 anos de recessão, e quando teve crescimento foi extremamente tímido. Isso significa um desastre. Nós só poderemos voltar a 2010, provavelmente em 2027, 2028, ou seja, passaram-se num espaço de 18 anos. É inacreditável, é uma situação econômica gravíssima. Agora, Patrícia, a alta dos combustíveis é um fenômeno internacional, ou seja, a gasolina sobe no mundo inteiro. A pergunta é, por que a alta é maior aqui no Brasil? Você tem um fenômeno, obviamente, que é uma retomada da economia pós-Covid e que isso não está sendo acompanhado ali pelo cartel do petróleo na oferta de combustível. Então, tem uma alta mundial e, ao mesmo tempo, você tem um esforço de várias economias para reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Só que isso também não está, vamos dizer, com um timing muito acertado em aumentar a produção dos combustíveis sustentáveis. Então, você tem esses dois, são crises energéticas. A China, por exemplo, está passando por uma crise energética muito séria. Só que no Brasil, além de você ter os preços das commodities, dos combustíveis aumentando, o dólar está explodindo. A nossa moeda se desvalorizou muito mais do que vários outros países emergentes. Então, você tem esse peso junto, são as duas coisas, o preço internacional mais o dólar. E, para completar, a Petrobras continua seguindo uma política que começou ali com o Pedro Parente no governo Temer, que é de você fazer uma paridade com o mercado internacional e uma certa frequência você ajustar. Que, no caso, você, então, não vai deixar a Petrobras ter prejuízo, né? Que foi o que foi feito no governo Dilma e acabou gerando um prejuízo enorme para a Petrobras. Então, juntando tudo isso, o que acontece? A gente tem uma gasolina que está chegando em R$ 8 e é absolutamente surreal.